Os Maias. Episódios da vida romântica, de Essa de Queiroz. Narrado por Sónia Pedro. E não trazia suficiente dinheiro. Tomaram uma tipóia para correr ao escritório do Vilaça. O procurador fora à Mafra a um batizado. Carlos teve de ir pedir 100.000 réis ao velho Cortês, alfaiate do avô. Quando perto das 4 horas se apearam à entrada do Lisbonense, no Largo de Santa Justa, o Palma, no portal, com um jaquetão de veludo coçado e calça de casimira clara colada à coxa, acendia um cigarro. Estendeu logo rasgadamente a mão a Carlos, que não lhe tocou. E Palma Cavalão, sem se ofender, com a mão abandonada no ar, declarou que ia justamente sair, cansado já de esperar em cima diante de um grog frio. De resto, sentia que o Sr. Maia se incomodasse em vir ali. Eu arranjava cá um negóciozinho com o amigo Ega. Em todo o caso, se os senhores querem, vamos lá para cima para um gabinete que se está mais à vontade e toma-se outra bebida. Subindo a escada lôbrega, Carlos recordava-se de ter já visto aquela luneta de vidros grossos, aquela cara balofa cor de cidra. Sim, fora em Sintra, com o Eusébiozinho e 2 espanholas, nesse dia em que ele farejara pelas estradas silenciosas, como um cão abandonado, procurando Maria. Isto tornou-lhe mais odioso o Sr. Palma. Em cima entraram num cubículo com uma janela gradeada por onde resbalava uma luz suja de saguão. Na toalha da mesa, salpicada de gordura e vinho, alguns pratos rodeavam um galheteiro que tinha moscas no azeite. O Sr. Palma bateu as palmas, mandou vir genebra. Depois, dando um grande puxão às calças. Pois eu espero que me acho aqui entre cavalheiros. Como eu já disse cá um amigo Ega, em todo este negócio... Carlos atalhou-o, tocando muito significativamente com a ponteira da bengala na borda da mesa. Vamos ao ponto essencial. Quanto quer o Sr. Palma por me dizer quem lhe encomendou o artigo da corneta? Dizer quem o encomendou e prová-lo. Acudiu o Ega, que examinava na parede uma gravura onde havia mulheres nuas à beira da água. Não nos basta o nome. O amigo Palma, está claro, é de toda a confiança. Mas, enfim, que diabo, não é natural que nós acreditássemos se o amigo nos dissesse que tinha sido o Sr. Dom Luís de Bragança. Palma encolheu os ombros. Está visto que havia de dar provas. Ele podia ter outros defeitos. Trapalhão, não. Em negócios, era todo franqueza e lisura. E se entendessem, ali lhes entregava logo essas provas que lhes estavam enchendo o bolsinho, pimponas e descachar. Tinha a carta do amigo que lhe encomendara a piada, a lista das pessoas a quem se devia mandar a corneta, o rascunho do artigo a lápis. Quer 100.000 réis por tudo isso? Perguntou Carlos. O Palma ficou um momento indeciso, ajeitando as lunetas com os dedos moles. Mas o criado veio trazer a garrafa de genebra. E então o redator da corneta ofereceu a bebida rasgadamente, puxou mesmo as cadeiras para aqueles cavalheiros a bancarem. Ambos recusaram. Carlos de pé junto da mesa onde terminara por pousar a bengala. Ega passando a outra gravura onde 2 frades se emborrachavam. Depois, quando o criado saiu, Ega acercou-se. Tocou com bonomina no ombro do jornalista. 100.000 réis são uma linda soma, Palma amigo. E olhe que se lhe oferecem por delicadeza consigo. Porque artiguinhos como este da corneta, apresentados na boa hora, levam à garelheta. Está claro, este caso é outro, você não teve intenção de ofender. Mas levam à garelheta. Foi assim que o Severino marchou para a África, ali no porãozinho de um navio, com ração de marujo e chibatadas. Desagradável, muito desagradável. Por isso eu quis que tratássemos isto aqui entre cavalheiros e em amizade.
Palma, com a cabeça baixa, desfazia torrões de açúcar dentro do copo de genebra e suspirou. Findou por dizer um pouco murcho que era por ser entre cavalheiros e com amizade que aceitava os 100.000 réis. Imediatamente, Carlos tirou da algibeira das calças um punhado de libras que começou a deixar cair em silêncio, uma a uma, dentro de um prato. E Palma Cavalão, agitado com o tinir do ouro, desabotoou logo o jaquetão, sacou uma carteira onde reluzia um pesado monograma de prata sob uma enorme coroa de visconde. Os dedos tremiam-lhe. Por fim, desdobrou, estendeu 3 papéis sobre a mesa. Ega, que esperava com o monóculo sôfrego, teve um brado de triunfo. Reconhecera a letra do Dámaso. Carlos examinou os papéis lentamente. Era uma carta do Dámaso ao Palma, curta e em calão, remetendo o artigo, recomendando-lhe que o apimentasse. Era o rascunho do artigo, laboriosamente trabalhado pelo Dámaso, com entrelinhas. Era a lista, escrita pelo Dámaso, das pessoas que deviam receber a corneta. Tinha lá a Gouvarinho, o ministro do Brasil, Dona Maria da Cunha, El Rei, todos os amigos do Ramalhete, o Cohen, várias autoridades e a Fancelli prima-dona. Palma, no entanto, nervoso, rufava com os dedos sobre a toalha junto ao prato onde reluziam as libras. E foi o Ega que o animou, depois de relancear os olhos aos documentos, por cima do ombro de Carlos. Recolha o bago, amigo Palma. Negócios são negócios, e o baguinho está aí a arrefecer. Então, ao palpar o ouro, Palma Cavalão comoveu-se. Palavra, caramba! Se soubesse que se tratava de um cavalheiro como o Sr. Maia, não tinha aceitado o artigo. Mas então fora o Eusébio Silveira, rapaz amigo que lhe viera falar, depois o Salcede, e ambos com muitas lérias, e que era uma brincadeira, e que o Maia não se importava, e isto, e aquilo, e muita promessa, enfim, deixara-se tentar. E tanto o Salcede como o Silveira se tinham portado pulhamente. Foi uma sorte que se escangalhasse a máquina, senão estava agora entalado. Irra! E tinha desgosto, palavra. Caramba, tinha desgosto. Mas acabou-se. O mal não foi grande e sempre se fez alguma coisa pela porca da vida. Vivamente, com um olhar, recontara o dinheiro na palma da mão. Depois esvaziou a genebra de um trago consolado e ruidoso. Carlos guardara as cartas do Dámaso. Levantava já o fecho da porta, mas voltou-se ainda numa derradeira averiguação. Então esse meu amigo Eusébio Silveira também se meteu no negócio? O Sr. Palma, muito lentamente, afiançou que o Eusébio lhe falara apenas em nome do Dámaso. O Eusébio, coitado, veio só como embaixador, que o Dámaso e eu não vamos muito na mesma bola. Ficámos esquisitos desde uma pega em casa da Pescainha. Aqui para nós, eu prometi-lhe 2 estalos na cara e ele embuchou. Passados tempos tornámos a falar quando eu fazia o high life, na verdade. Ele veio-me pedir com bons modos, em nome do conde de Landim, para eu dar umas piadas catitas sobre um baile de anos. Depois, quando o Dámaso fez também anos, eu dei outra piadita. Ele pagou a ceia, ficámos mais calhados. Mas é traste. E lá o Eusébiozinho, coitado, veio só de embaixador. Sem uma palavra, sem um aceno ao Palma, Carlos virou as costas, deixou o cubículo. O redator da corneta ainda baixou a cabeça para a porta. Depois, sem se ofender, voltou alegremente à genebra, dando outro puxão às calças. Ega, no entanto, acendia devagar o charuto. Você agora é que redige o jornal todo, Palma? O Silvestre também. Que Silvestre? O que está com a pingada?
Você não conhece, creio eu, um rapazola magro que não é feio. Sem saborão. Escreve uma palhada, mas sabe coisas da sociedade. Esteve um tempo com a Viscondessa de Cabelas, que ele chama a sua cabeluda. Se o Silvestre às vezes tem graça e sabe coisas da sociedade, assim maroteiras de fidalgos, amigações, polhices. Você nunca leu nada dele? Xoxo. Tenho sempre de lhe arranjar o estilo. Neste número é que havia um folhetinzito meu, catita cá moderna, como eu gosto, ali com a piadinha realista a bater. Enfim, fica para outra vez. E outra coisa, Ega, olhe que lhe agradeço. Quando quiser, eu e a corneta às ordens. Ega estendeu-lhe a mão. Obrigado, digno Palma. E adiós. Pues vaya usted con Dios, Don Juanito, exclamou logo o benemérito homem com infinito salero. Embaixo, Carlos esperava dentro do cupê. E agora? Perguntou Ega à portinhola. E agora? Salta para dentro e vamos liquidar com o Damaso. Carlos já esboçara sumariamente o plano dessa liquidação. Queria mandar desafiar o Damaso como autor comprovado de um artigo de jornal que o injuriava. O duelo devia ser a espada ou florete, um desses ferros cujo lampejo na sala de armas do ramalhete fazia empalidecer o Damaso. Se contra toda a verosimilhança ele se batesse, Carlos fazia-lhe algures entre a bochecha e o ventre um furo que o cravasse meses na cama. Senão, a única explicação que Carlos aceitaria do Sr. Salcede seria um documento em que ele escrevesse esta coisa simples. Eu, abaixo assinado, declaro que sou um infame. E para estes serviços, Carlos contava com o Ega. Agradeço, agradeço! Vamos a isso! Exclamava o Ega, esfregando as mãos, faiscando de júbilo. No entanto, dizia ele, a etiqueta fúnebre reclamava outro padrinho. Ele lembrou o Cruzes, moço passivo e maleável. Mas era impossível encontrar o maestro porque, invariavelmente, a criada afirmava que o menino Vitorino não estava em casa. Decidiram ir ao Grêmio, mandar de lá um bilhete chamando o Cruzes, para um caso urgente de amizade e de arte. Com quê? Dizia o Ega, continuando a esfregar as mãos, enquanto a tipóia trotava para a rua de São Francisco. Com que demolir o nosso Damaso? Sim, é necessário acabar com esta perseguição. Chega a ser ridículo. E com a estocada ou com a carta, temos esse biltre aniquilado por algum tempo. Eu preferia a estocada. Senão, deixo-te a ti a arranjar os termos de uma carta forte. Has de ter uma boa carta, disse o Ega com um sorriso de ferocidade. No Grêmio, depois de redigirem o bilhete ao Cruzes, vieram esperar por ele na sala das ilustrações. O conde de Golvarinho e Steinbrocken conversavam de pé no vão de uma janela. E foi uma surpresa. O ministro da Finlândia abriu os braços para o Cher Maia, que ele não vira desde a partida de Afonso para Santa Olávia. Golvarinho acolheu o Ega risonhamente, reatando uma certa camaradagem que entre eles formara nesse verão em Sintra. Mas o aperto de mão a Carlos foi seco e curto. Já dias antes, tendo-se encontrado no Loreto, o Golvarinho murmurava de leve e de passagem "Como está, Maia?", em que se sentia arrefecimento. Já não eram essas efusões, essas palmadas enternecidas pelos ombros dos tempos em que Carlos e a Condessa fumavam cigarretes na cama da titi em Santa Isabel. Agora que Carlos abandonara a senhora Condessa de Golvarinho, a rua de São Marçal e o cômodo sofá em que ela caía com um rumor de saias amarrotadas, o marido o moava como abandonado também. Tenho tido saudades das nossas belas discussões em Sintra,
disse ele, dando ao Ega a palmada carinhosa nas costas que outrora pertencia ao Maia. Tivemo-las de primeira ordem. Eram realmente pegas tremendas no pátio do Vítor sobre literatura, sobre religião, sobre moral. Uma noite mesmo tinham-se zangado por causa da divindade de Jesus. É verdade, acudiu o Ega. Você nessa noite parecia ter às costas uma opa de irmão do Senhor dos Passos. O conde sorriu. Irmão do Senhor dos Passos, não, graças a Deus. Ninguém melhor do que ele sabia que nesses sublimes episódios do Evangelho reinava bastante lenda. Mas, enfim, eram lendas que serviam para consolar a alma humana. É o que ele objetara nessa noite ao amigo Ega. Sentiam-se a filosofia e o racionalismo capazes de consolar a mãe que chora? Não. Então, em todo o caso, tivemos-las brilhantes, concluiu ele, olhando o relógio. E eu confesso, uma discussão elevada sobre religião, sobre metafísica, encanta-me. Se a política me deixasse vagares, dedicava-me à filosofia. Nasci para isso, para aprofundar problemas. Steinbrocken, no entanto, esticado na sua sobrecasaca azul, com um raminho de alecrim ao peito, tomara as mãos de Carlos. Mais vous êtes encore devenu plus fort. Et Afonso da Maia, toujours dans cette air? Est-ce qu'on ne va pas le voir un peu ce hiver? E imediatamente lamentou não ter visitado Santa Olávia. Mas quê? A família real instalara-se em Sintra, ele fora forçado a acompanhá-la, fazer a sua corte. Depois necessitara ir de fugida à Inglaterra, de onde acabava de chegar havia dias. Sim, Carlos sabia, vira na Gazeta Ilustrada. Vous avez lu ça? Oh oui, on a été très aimable pour moi, la Gazette. Tinham-lhe anunciado a partida, depois a chegada com palavras de amizade particularmente bem escolhidas. Nem podia deixar de ser, dada esta afeição sincera que liga Portugal e a Finlândia. Mais enfin, on avait été charmant, charmant. Seulement, ajuntou ele sorrindo com finura e voltando-se também para o Govarinho. On a fait une petite erreur. On a dit que j'étais venu de Southampton par le Royal Mail. Ce n'est pas vrai, non. Je me suis embarqué à Bordeaux dans les messageries. J'ai même pensé à écrire à Monsieur Pinto, rédacteur de la Gazette, qui est un charmant garçon. Puis j'ai réfléchi, je me suis dit, mon Dieu, on va croire que je veux donner une leçon d'exactitude à la Gazette. C'est très grave. Alors, voilà, très prudemment, j'ai gardé le silence. Mais enfin, c'est une erreur. Je me suis embarqué à Bordeaux. Ega murmurou que a história se encarregaria um dia de retificar esse facto. O ministro sorria modestamente, fazendo um gesto em que parecia desejar, por polidez, que a história se não incomodasse. E então o Govarinho, que acendera o charuto, a espreitar outra vez o relógio, perguntou se os amigos tinham ouvido alguma coisa do Ministério e da crise. Foi uma surpresa para ambos, que não tinham lido os jornais, mas exclamou logo Ega, crise porquê? Assim, em pleno remanso, com as câmaras fechadas, tudo contente, um tão lindo tempo de outono? O Govarinho encolheu os ombros com reserva. Houvera na véspera à noitinha uma reunião de ministros. Nessa manhã, o presidente do Conselho fora ao paço, fardado, determinado a largar o poder. Não sabia mais. Não conferenciara com os seus amigos, nem mesmo fora ao seu centro. Como noutras ocasiões de crise, conservara-se retirado, calado, esperando. Ali estivera toda a manhã com o seu charuto e a revista dos dois mundos. Isto parecia a Carlos uma abstenção pouco patriótica. Porque, enfim, Govarinho, se os seus amigos subirem... Exatamente por isso, acudiu o conde com uma cor viva na face. Não desejo pôr-me em evidência. Tenho o meu orgulho
talvez motivos para o ter. Se a minha experiência, a minha palavra, o meu nome não são necessários, os meus correligionários sabem onde eu estou, venham pedir-me. Calou-se trincando nervosamente o charuto. E Steinbrocken, perante estas coisas políticas, começou logo a retrair-se para o fundo da janela, limpando os vidros da luneta, recolhido, já impenetrável, do grande recato neutral que competia à Finlândia. Ega, no entanto, não saía do seu espanto. Mas por que caía? Porque caía assim um governo com maioria nas câmaras, sossego no país, o apoio do exército, a bênção da igreja, a proteção do comptoir desse compte. O Golvarinho correu devagar os dedos pela pera e murmurou esta razão. O ministério estava gasto. Como uma vela de sebo, exclamou Ega rindo. O conde hesitou. Como uma vela de sebo, não diria. Sebo subentendia obtusidade. Ora, neste ministério sobrava o talento. Incontestavelmente havia lá talentos pujantes. Essa é outra! Gritou Ega, atirando os braços ao ar. É extraordinário! Neste abençoado país, todos os políticos têm imenso talento. A oposição confessa sempre que os ministros, que ela cobre de injúrias, têm à parte os disparates que fazem, um talento de primeira ordem. Por outro lado, a maioria admite que a oposição, a quem ela constantemente recrimina pelos disparates que fez, está cheia de robustíssimos talentos. De resto, todo o mundo concorda que o país é uma choldra. E resulta, portanto, este facto supracómico. Um país governado com imenso talento, que é de todos na Europa, segundo o consenso unânime, o mais estupidamente governado. Eu proponho isto a ver, que como os talentos sempre falham, se experimentem uma vez os imbecis. O conde sorria com bonomia e superioridade a estes exageros de fantasia, e Carlos, ansioso por ser amável, atalhou, acendendo o charuto no dele. Que pasta preferia você, Golvarinho, se os seus amigos subissem? A dos estrangeiros, está claro. O conde fez um largo gesto de abnegação. Era pouco natural que os seus amigos necessitassem da sua experiência política. Ele tornara-se, sobretudo, num homem de estudo e de teoria. Além disso, não sabia bem se as ocupações da sua casa, a sua saúde, os seus hábitos lhe permitiriam tomar o fardo do governo. Em todo o caso, de certo, a pasta dos estrangeiros não o tentava. Essa nunca! Prosseguiu ele, muito compenetrado. Para se poder falar de alto na Europa como ministro dos estrangeiros, é necessário ter por trás um exército de 200.000 homens e uma esquadra com torpedos. Nós, infelizmente, somos fracos. E eu, para papéis subalternos, para que venha um Bismarck, um Gladstone, dizer-me há de ser assim, eu não estou. Pois não acha, Steinbrocken? O ministro tossiu, balbuciou. Certainement, c'est très grave, c'est excessivement grave. Ega, então, afirmou que o amigo Golvarinho, com o seu interesse geográfico pela África, faria um ministro da Marinha iniciador, original, rasgado. Toda a face do conde reluzia, escarlate de prazer. Sim, talvez, mas eu lhe digo, meu querido Ega, nas colónias todas as coisas belas, todas as coisas grandes estão feitas. Libertaram-se já os escravos, deu-se-lhes já uma suficiente noção da moral cristã, organizaram-se já os serviços aduaneiros. Enfim, o melhor está feito. Em todo o caso, há ainda detalhes interessantes a terminar. Por exemplo, em Luanda, menciono isto apenas com um pormenor, um retoque mais de progresso a dar. Em Luanda precisava-se bem um teatro normal, como elemento civilizador. Nesse momento, um criado veio anunciar a Carlos que o Sr. Cruzes estava embaixo no portal à espera. Imediatamente, os dois amigos desceram. Extraordinário este Golvarinho, dizia o Ega na escada.
E este, observou Carlos com imenso desdém de mundano, é um dos melhores que há na política. Pensando mesmo bem e metendo a roupa branca em linha de conta, este é talvez o melhor. Acharam Cruzes à porta de jaquetão claro, embrulhando um cigarro, e Carlos perguntou-lhe logo que voltasse a casa vestir uma sobrecasaca preta. O maestro regalava os olhos. É jantar? É enterro? E, rapidamente, sem aludir a Maria, contaram ao maestro que o Damaso publicara num jornal A Corneta do Diabo, cuja tiragem eles tinham suprimido, não sendo possível por isso mostrar o número imundo, um artigo em que a coisa mais doce que se chamava a Carlos era pulha. Portanto, Ega e ele, Cruzes, iam à casa do Damaso pedir-lhe a honra ou a vida. Bem, rosnou o maestro, que tenho eu a fazer? Que eu dessas coisas não entendo. Tens, explicou Ega, de ir vestir uma sobrecasaca preta e franzir o sobrolho. Depois vir comigo, não dizer nada, tratar o Damaso por Vossa Excelência, assentar em tudo o que eu propuser e nunca desfranzir o sobrolho nem despir a sobrecasaca. Sem outra observação, Cruzes partiu a cobrir-se de cerimónia e de negro, mas no meio da rua retrocedeu. Oh, Carlos, olha que eu falei lá em casa. Os quartos do primeiro andar estão livres e forrados de papel novo. Obrigado. Vai-te fazer sombrio depressa. O maestro balara, quando diante do Grêmio estacou a todo o trote uma caleche. De dentro saltou o Teles da Gama, que ainda com a mão no fecho da portinhola, gritou aos dois amigos. O Golvarinho, está lá em cima? Está. Novidade fresca? Os homens caíram. Foi chamado Sá Nunes. E enfiou pelo pátio correndo. Carlos e Ega continuaram devagar até ao portão do Cruzes. As janelas do primeiro andar estavam abertas, sem cortinas. Carlos, erguendo para lá os olhos, pensava nessa tarde das corridas em que ele viera no Feietonte de Belém para ver aquelas janelas. E então, escurecendo, por trás dos estores fechados surgira uma luz. Ele contemplara-a como uma estrela inacessível. Como tudo passa. Retrocederam para o Grêmio. Justamente o Golvarinho e Teles atiravam-se à pressa para dentro da caleche que esperara. Ega parou. Deixou cair os braços. Lá vai o Golvarinho batendo para o poder, a mandar representar a Dama das Camélias no sertão. Deus se amerceia de nós. Mas o Cruzes apareceu enfim de chapéu alto, entalado numa sobrecasaca solene, com botins novos de verniz. Apinharam-se logo na tipóia estreita e dura. Carlos ia levá-los à casa do Damaso, e como queria ainda jantar nos Olivais, esperaria por eles para saber o resultado do chinfrim no Jardim das Estrelas junto ao Coreto. Sede rápidos e medonhos! A casa do Damaso, velha e de um andar só, tinha um enorme portão verde com um arame pendente que fez ressoar dentro uma sineta triste de convento. E os dois amigos esperaram muito antes que aparecesse, arrastando as chinelas, o galego achavascado que o Damaso, agora livre de Carlos e das suas pompas, já não trazia torturado em botins cruéis de verniz. A um canto do pátio, uma portinha abria sobre a luz de um quintal que parecia ser um depósito de caixotes, de garrafas vazias e de lixo. O galego, que reconhecia a Sr. Ega, conduziu-os logo por uma escadinha esteirada a um corredor largo, escuro, com cheiro a mofo. Depois, batendo o chinelo, correu ao fundo, onde alvejava a claridade de uma porta entreaberta. Quase imediatamente, Damaso gritou de lá. Oh, Ega, é você! Entre para aqui, homem! Que diabo! Eu estou-me a vestir!
Embaraçado com estes brados de intimidade e tanta efusão, Ega ergueu a voz da sombra do corredor gravemente. Não tem dúvida. Nós esperamos. O Damaso insistia à porta em mangas de camisa, cruzando suspensórios. Venha você, homem! Que diabo! Eu não tenho vergonha, já estou de calças. Há aqui uma pessoa de cerimónia! Gritou o Ega para findar. A porta ao fundo cerrou-se. O galego veio abrir a sala. O tapete era exatamente igual aos dos quartos de Carlos no ramalhete, e em redor abundavam os vestígios da antiga amizade com o Maia. O retrato de Carlos a cavalo, num vistoso caixilho de flores em faiança. Uma das colchas da Índia das senhoras Medeiros, branca e verde, enroupando o piano, arranjada por Carlos com alfinetes, e sobre um contador espanhol debaixo de redoma, um sapatinho de cetim de mulher, novo, que o Damaso comprara no Serra, por ter ouvido um dia a Carlos que em todo o quarto de rapaz deve aparecer discretamente disposta alguma relíquia de amor. Sob estes retoques de chique dados à pressa, sob a influência do Maia, empertigava-se a sólida mobília do pai Salcede, de mogno e veludo azul. A console de mármore com um relógio de bronze dourado, onde Diana acariciava um galgo. O grande e dispendioso espelho, tendo entalada no caixilho uma fila de bilhetes de visita, de retratos de cantoras, de convites para soirées. E Cruzes ia examinar estes documentos quando os passos alegres do Damaso soaram no corredor. O maestro correu logo a perfilar-se ao lado do Ega, diante do canapé de veludo, teso, cômodo, com o seu chapéu alto na mão. Ao vê-lo, o bom Damaso, que se abotoara todo numa sobrecasaca azul, florida por um botão de camélia, atirou risonhamente os braços ao ar. Então esta é que é a pessoa de cerimónia. Sempre vocês têm coisas. E eu a pôr a sobrecasaca, por pouco que não lhe afinfo com o hábito de Cristo. Ega atalhou muito sério. O Cruzes não é de cerimónia, mas o motivo que aqui nos traz é delicado e grave, Damaso. Damaso arregalou os olhos, reparando enfim naquele estranho modo dos seus amigos, ambos de negro, secos, tão solenes, e recuou. Todo o sorriso se lhe apagou na face. Que diabo é isso? Sentem-se! Sentem-se vocês! A voz apagava-se-lhe também. Pousada à borda de uma poltrona baixa, junto de uma mesa, coberta de encadernações ricas, com as mãos nos joelhos, ficou esperando numa ansiedade. Nós vimos aqui, começou Ega, em nome do nosso amigo Carlos da Maia. Uma brusca onda de sangue cobriu a face rechonchuda do Damaso até à risca do cabelo encaracolado a ferro. E não achou uma palavra, atônito, sufocado, esfregando estupidamente os joelhos. Ega prosseguiu lento, direito no canapé. O nosso amigo Carlos da Maia queixa-se de que o Damaso publicou ou fez publicar um artigo extremamente injurioso para ele e para uma senhora das relações dele na corneta do diabo. Na corneta? Eu? Acudiu o Damaso balbuciando. Que corneta? Nunca escrevi em jornais, graças a Deus. Ora essa, a corneta. Ega, muito friamente, tirou do bolso um maço de papéis e veio colocá-los um por um ao lado do Damaso na mesa, sobre um magnífico volume da Bíblia de Doré. Aqui está a sua carta remetendo ao Palma Cavalão o rascunho do artigo. Aqui está, pela sua letra igualmente, a lista das pessoas a quem se devia mandar a corneta, desde o rei até a Fancelli. Além disso, nós temos as declarações do Palma.
O Damaso não é só o inspirador, mas materialmente o autor do artigo. O nosso amigo Carlos da Maia exige, pois, como injuriado, uma reparação pelas armas. Damaso tem um salto da poltrona tão arrebatado que involuntariamente Ega recuou no receio de uma brutalidade. Mas já o Damaso estava no meio da sala, esgazeado, com os braços trêmulos no ar. Então o Carlos manda-me desafiar. A mim? Que lhe fiz eu? Ele a mim é que me pregou uma partida. Foi ele. Vocês sabem perfeitamente que foi ele. E desabafou num prodigioso fluxo de loquacidade, atirando palmadas ao peito, com os olhos marejados de lágrimas. Fora Carlos, Carlos que o desfeiteara, a ele mortalmente. Durante todo o inverno tinha-o perseguido para que ele o apresentasse a uma senhora brasileira muito chique, que vivia em Paris e que lhe fazia o olho. E ele, bondoso como era, prometia, dizia: deixa estar, eu te apresento. Pois, senhores, que faz Carlos? Aproveita uma ocasião sagrada, um momento de luto, quando ele, Damaso, for ao norte por causa da morte do tio, e mete-se dentro da casa da brasileira. E tanto intriga que leva a pobre senhora a fechar-lhe a sua porta. A ele, Damaso, que era íntimo do marido, íntimo de tu. Caramba! Ele é que devia mandar desafiar Carlos, mas não. Fora prudente, evitar o escândalo por causa do senhor Afonso da Maia. Queixara-se de Carlos, é verdade, mas no Grêmio, na casa havanesa, entre rapaziada amiga. E no fim, Carlos prega-lhe uma destas. Manda-me desafiar a mim, que todo o mundo conhece. Calou-se engasgado. E Ega, estendendo a mão, observou placidamente que se desviavam do ponto vivo da questão. O Damaso concebera, rascunhara, pagara o artigo da corneta. Isso não o negava nem o podia negar. As provas estavam ali, abertas sobre a mesa. Eles tinham disso a declaração do Palma. Esse desavergonhado! Gritou o Damaso, levado noutra rajada de indignação que o fez redemoinhar estonteado, tropeçando nos móveis. Esse descarado do Palma! Com esse é que eu me quero ver. Lá que estão com o Carlos não vale nada. Arranja-se. Somos todos rapazes finos. Com o Palma é que é. Esse traidor é que eu quero rachar. Um homem a quem eu tenho dado às meias libras, aos 7.000 réis, e ceias, e tipóias. Um ladrão que pediu o relógio ao Zeferino para figurar num batizado e pô-lo no prego. E faz-me uma destas, mas hei de escavacá-lo. Onde é que você o viu? Ega, diga lá, homem, que quero ir procurá-lo hoje mesmo, corrê-lo às chicotadas. Traições, não, não admita ninguém. Ega, com a tranquilidade paciente de quem sente a presa certa, lembrou de novo a inutilidade daquelas divagações. Assim nunca acabamos, Damaso. O nosso ponto é este. O Damaso injuriou Carlos da Maia. Ou se retrata publicamente dessa injúria, ou dá uma reparação pelas armas. Mas o Damaso, sem escutar, apelava desesperadamente para o Cruzes, que se não movera do sofá de veludo, esfregando um contra o outro com um ar arrepiado e de dor os 2 sapatos novos de verniz. Aquele Carlos, um homem que se dizia meu amigo íntimo, um homem que fazia de mim tudo, até lhe copiava coisas. Você bem viu, Cruzes. Diga, fale, homem. Não sejam vocês todos contra mim. Até às vezes ia à alfândega despachar-lhe caixotes. O maestro baixava os olhos, vermelho, num infinito mal-estar. E Ega, por fim, já farto, lançou-lhe uma intimidação derradeira.
Em resumo, Damaso, desdiz-se ou bate-se? Desdizer-me, tartamudeou o outro, empertigando-se num penoso esforço de dignidade, a tremer todo. E de quê? Ora essa é boa. Eu sou lá o homem que me desdiga. Perfeitamente. Então bate-se. Damaso cambaleou para trás desvairado. Qual bater-me? Eu sou lá o homem que me bata. Eu cá é soco. Que venha para cá. Não tenho medo dele. Arrombo. Dava pulinhos curtos de gordo através do tapete, com os punhos fechados e em riste, e queria Carlos ali para o escavacar. Não lhe faltava mais senão bater-se. E então duelos em Portugal que acabavam sempre por troça. Ega, no entanto, como se a sua missão estivesse finda, abotoara a sobrecasaca e recolhia os papéis espalhados sobre a Bíblia. Depois, serenamente, fez a última declaração de que fora incumbido. Como o Sr. Damaso Salcedo recusava retratar-se e rejeitava também uma reparação pelas armas, Carlos da Maia prevenia-o de que, em qualquer parte que o encontrasse, daí por diante, fosse uma rua, fosse um teatro, lhe escarraria na face. Escarrar-me! Barrou o outro lívido, recuando como se os carros já viessem no ar. E, de repente, espavorido, coberto de bagas de suor, precipitou-se sobre o Ega, agarrando-lhe as mãos numa agonia. Oh, João! Oh, João! Tu que és meu amigo, por quem és, livra-me desta entaladela! Ega foi generoso. Desprendeu-se dele, empurrou-o brandamente para a poltrona, calmando-o com palmadinhas fraternais pelo ombro, e declarou que, desde que Damas apelava para a sua amizade, desaparecia o enviado de Carlos, necessariamente exigente. Ficava só o camarada, como no tempo dos Coens e da Vila Balzac. Queria, pois, o amigo Damas um conselho? Era assinar uma carta afirmando que tudo o que fizera publicar na corneta sobre o Sr. Carlos da Maia e certa senhora fora invenção falsa e gratuita. Só isto o salvava. Do outro modo, Carlos, um dia, no Chiado, em São Carlos, escarrava-lhe na cara. E dado esse desastre, Damasozinho, a não querer ser apontado em Lisboa como incomparável cobarde, tinha de se bater à espada ou à pistola. Ora, em qualquer desses casos, você era um homem morto. O outro escutava, esbarrondado no fundo do assento do veludo, com a face emparvecida para o Ega. Alargou molmente os braços, murmurou da profundidade do seu terror. Pois sim, eu assino, João, eu assino. É o que lhe convém. Arranje então papel. Você está perturbado. Eu mesmo redijo. Damaso ergueu-se com as pernas frouxas, atirando um olhar tonto e vago por sobre os móveis. Papel de carta? É para carta? Sim, está claro, é uma carta ao Carlos. Os passos do desgraçado perderam-se enfim no corredor, pesados e sucumbidos. Coitado! Suspirou o Crujos, levando de novo, com um ar de arrepio, a mão aos sapatos. Ega lançou-lhe um psiu severo. Damaso voltava com o seu sumptuoso papel de monograma e coroa. Para envolver em silêncio e segredo aquele transe amargo, cerrou o reposteiro e o vasto pano do veludo, desdobrando-se, mostrou o brasão de Salcede, onde havia um leão, uma torre, um braço armado e por baixo, a letras de ouro, a sua formidável divisa. Sou forte! Imediatamente, Ega afastou os livros da mesa, abancou, atirou largamente ao papel a data e a adresse do Damaso. Eu faço o rascunho. Você depois copia. Pois sim, gemeu o outro, de novo aluído na poltrona, passando o lenço pelo pescoço e pela face. Ega, no entanto, escrevia muito lentamente, com amor.
e naquele silêncio que o embaraçava, Cruzes terminou por se erguer. Foi cocheando até ao espelho, onde se desenrolavam entalados na frincha do caixilho bilhetes e fotografias. Eram as glórias sociais do Damaso, os documentos do chique cavaleiro que era a paixão da sua vida. Bilhetes com títulos, retratos de cantoras, convites para bailes, cartas de entrada no hipódromo, diplomas de membro do Clube Naval, de membro do Jockey Club, de membro do Tiro aos Pombos, até pedaços cortados de jornais anunciando os anos, as partidas, as chegadas do Sr. Salcede, um dos nossos mais distintos Sportman. Desventuroso Sportman, aquela folha de papel onde o Ega rascunhava e eu enchendo pouco a pouco de um terror angustioso. Santo Deus! Para que eram tantos apuros numa carta ao Carlos? Um rapaz íntimo. Uma linha bastaria. Meu querido Carlos, não te zangues. Desculpa, foi brincadeira. Mas não, toda uma página de letra miúda com entrelinhas. Já mesmo Ega voltava à folha, molhava a pena como se dela devessem escorrer, sem cessar, coisas humilhadoras. Não se conteve. Estendeu a face por sobre a mesa até ao papel. Oh, Ega, isso não é para publicar, pois não é verdade. Ega refletiu com a pena no ar. Talvez não. Estou certo que não. Naturalmente, Carlos, vendo o seu arrependimento, deixa isto esquecido no fundo de uma gaveta. Damaso respirou com alívio. Bem, isso parecia-lhe mais decente entre amigos, que lá isso, mostrar o seu arrependimento, até ele desejava. Com efeito, o artigo fora uma tolice. Mas então, em questões de mulheres era assim, assomado, um leão. Abanou-se com o lenço desanuviado, recomeçando a achar sabor à vida. Findou mesmo por acender um charuto, levantar-se sem rumor, acercar-se do Cruzes, que, cocheando através das curiosidades da sala, encalhara sobre o piano e sobre os livros de música com o pé dorido no ar. Então, tem-se feito alguma coisa de novo, Cruzes? Cruzes, muito vermelho, resmungou que não tinha feito nada. Damaso ficou ali um momento a mascar o charuto. Depois, atirando um olhar inquieto à mesa, onde o Ega rascunhava interminavelmente, murmurou sobre o ombro do maestro. Uma entaladela assim, eu é por causa da gente conhecida, senão não me importava. Mas veja você também se arranja as coisas e se o Carlos deixa aquilo na gaveta. Justamente, Ega erguera-se com o papel na mão e caminhava para o piano devagar, relendo baixo. Ficou ótimo! Salva tudo! Exclamou por fim. Vai em forma de carta ao Carlos, é mais correto. Você depois copia e assina. Ouça lá. Excelentíssimo senhor. Está claro, você dá-lhe a excelência porque é um documento de honra. Excelentíssimo senhor. Tendo-me Vossa Excelência, por intermédio dos seus amigos João da Ega e Vitorino Cruzes, manifestado a indignação que lhe causaram certo artigo da Corneta do Diabo, de que eu escrevi o rascunho e de que promovi a publicação, venho declarar francamente a Vossa Excelência que esse artigo, como agora reconheço, não continha senão falsidades e incoerências. E a minha desculpa única está em que o compus e enviei à redação da Corneta no momento de me achar no mais completo estado de embriaguez. Parou e nem se voltou para o Damaso, que deixara pender os braços, rolar o charuto no tapete varado. Foi ao Cruzes que se dirigiu entalando o monóculo. Achas talvez forte? Pois eu redigi assim por ser justamente a única maneira de ressalvar a dignidade do nosso Damaso. E desenvolveu a sua ideia, mostrando quanto era generosa e hábil, enquanto o Damaso, aparvalhado, apanhava o charuto. Nem Carlos nem ele queriam que o Damaso
numa carta que se podia tornar pública, declarasse que caluniara por ser caluniador. Era necessário, pois, dar à calúnia uma dessas causas fortuitas e ingovernáveis que tiram responsabilidade às ações. E que melhor, tratando-se de um rapaz mundano e femieiro, do que estar bêbado. Não era vergonha para ninguém embebedar-se. O próprio Carlos, todos eles ali, homens de gosto e de honra, se tinham embebedado. Sem remontar aos romanos, onde isso era uma higiene e um luxo. Muitos grandes homens na história bebiam demais. A Inglaterra era tão chique que Pitt, Fox e outros nunca falavam na Câmara dos Comuns, senão aos bordos. Monsieur, por exemplo, que bêbado. Enfim, a história, a literatura, a política, tudo fervilhava de piteiras. Ora, desde que o Damaso se declarava borracho, a sua honra ficava salva. Era um homem de bem que apanhara uma carraspana e que cometera uma indiscrição. Nada mais. Pois não te parece, Cruzes? Sim, talvez que estava bêbado, murmurou o maestro timidamente. Pois não lhe parece a você francamente, Damaso? Sim, que estava bêbado, balbuciou o desgraçado. Imediatamente Ega retomou a leitura. Agora que voltei a mim, reconheço, como sempre reconheci e proclamei, que é Vossa Excelência um caráter absolutamente nobre, e as outras pessoas que nesse momento de embriaguez ousei salpicar de lama são só merecedoras de veneração e louvor. Mais declaro que se por acaso tornasse a suceder soltar eu alguma palavra ofensiva para Vossa Excelência, não lhe devia dar Vossa Excelência, ou aqueles que a escutassem, mais importância do que é que se dá uma involuntária baforada de álcool, pois que por um hábito hereditário que reaparece frequentemente na minha família, me acho repetidas vezes em estado de embriaguez. De Vossa Excelência, com toda a estima, etc. Rodou sobre os tacões, pousou o rascunho na mesa e, acendendo o charuto ao lume do Damaso, explicou com amizade, com bonomia, o que o determinara àquela confissão de bebedeira incorrigível e palreira. Fora ainda o desejo de garantir a tranquilidade do nosso Damaso, atribuindo todas as imprudências em que pudesse cair a um hábito de intemperância hereditária de que tinha tão pouca culpa como de ser baixo e gordo. O Damaso punha-se, para sempre, ao abrigo das provocações de Carlos. Você, Damaso, tem gênio, tem língua. Dia esquece, e no Grêmio sem querer na cavaqueira, depois do teatro, lá lhe escapa uma palavra contra Carlos. Sem esta precaução, aí recomeça a questão, o escarro, o duelo. Assim, já Carlos não se pode queixar. Lá tem a explicação que tudo cobre, uma gota de mais, a gota tomada por impulso de borrachice hereditária. Você alcança deste modo a coisa que mais se apetece neste nosso século XIX, a irresponsabilidade. E depois, para a sua família, não é vergonha, porque você não tem família. Em resumo, convém-lhe. Pobre Damaso escutava-o, esmagado, enervado, sem compreender aquelas roncantes frases sobre a hereditariedade, sobre o século XIX, e um único sentimento vivo dominava: acabar, reentrar na sua paz pachorrenta, livre de floretes e descarros. Encolheu os ombros sem forças. Que lhe hei de eu fazer? Para evitar falatórios, e abancou. Meteu um bico novo na pena, escolheu uma folha de papel em que o monograma luzia mais largo, começou a copiar a carta na sua maravilhosa letra, com finos e grossos, de uma nitidez de gravura em aço. Ega, no entanto,
de sobrecasaca desabotoada e charuto fumegante, rondava em torno da mesa, seguindo sofregamente as linhas que traçava a mão aplicada do Dámaso, ornada de um grosso anel de armas. E durante um momento atravessou um susto. Dámaso parara, com a pena indecisa. Diabo! Acordaria enfim no fundo de toda aquela gordura balofa um resto escondido de dignidade, de revolta? Dámaso alçou para ele os olhos embaciados. Embriaguez é com N ou com M? Com M. Um M só, Dámaso. Acudiu Ega afectuosamente. Vai muito bem. Que linda letra você tem, caramba! E o infeliz sorriu à sua própria letra, pondo a cabeça de lado no orgulho sincero daquela soberba prenda. Quando findou a cópia, foi Ega que conferiu, pôs a pontuação. Era necessário que o documento fosse chique e perfeito. Quem é o seu tabelião, Dámaso? O Nunes, na Rua do Ouro. Porquê? Nada. É um detalhe que nestes casos se pergunta sempre. A cerimónia. Pois, amigos, como papel, como letra, como estilo, está de apetite a cartinha. Meteu-a logo num envelope onde rebrilhava a divisa Sou Forte. Sepultou-a preciosamente no interior da sobrecasaca. Depois, agarrando o chapéu, batendo no ombro do Dámaso com uma familiaridade folgazã e leve. Pois, Dámaso, felicitemo-nos todos. Isto podia acabar fora de portas, numa poça de sangue. Assim é uma delícia. E adeus, não se incomode você. Então o grande sarau sempre é na segunda-feira? Vai lá tudo, hein? Não venha cá, homem. Adeus. Mas o Dámaso acompanhou-os pelo corredor, mudo, murcho, cabisbaixo. E no patamar reteve o Ega, desafogou outra inquietação que o assaltara. Isso não se mostra a ninguém, não é verdade, Ega? Ega encolheu os ombros. O documento pertencia a Carlos. Mas, enfim, Carlos era tão bom rapaz, tão generoso. Esta incerteza que o ficava minando arrancou um suspiro ao Dámaso. E chamei eu àquele homem meu amigo. Tudo na vida são desapontamentos, meu Dámaso. Foi a observação do Ega saltando alegremente os degraus. Quando o calhambeque parou no Jardim da Estrela, Carlos já esperava o portão de ferro numa impaciência por causa do jantar na toca. Enfiou logo para dentro, atropelando o maestro, bradou ao cocheiro que voasse ao loreto. Então, meus senhores, temos sangue? Temos melhor, exclamou Ega, no barulho das rodas, floreando o envelope. Carlos leu a carta do Dámaso e foi um imenso assombro. Isto é incrível! Chega a ser humilhante para a natureza humana. O Dámaso não é o género humano, acudiu Ega. Que diabos esperavas tu? Que ele se batesse? Não sei. Corta o coração. Que se há de fazer a isto? Segundo Ega, não se devia publicar. Seria criar curiosidade e escândalo em torno do artigo da corneta que custara 30 libras a sufocar. Mas convinha conservar aquilo como uma ameaça pairando sobre o Dámaso, tornando-o para longos anos nulo e inofensivo. Eu estou mais que vingado, concluiu Carlos. Guarda o papel. É obra tua. Usa-o como quiseres. Ega guardou-o com prazer, enquanto Carlos, batendo no joelho do maestro, queria saber como ele se portara naquele lance de honra. Pessimamente! Gritou Ega, com expressões de compaixão, sem linha nenhuma, estendido por cima do piano, agarrando com a mão no sapato. Pudera! Exclamou Cruzes, desafogando enfim. Vocês dizem-me que me ponha de cerimónia, calço uns sapatos novos de verniz, estive toda a tarde num tormento. E não se conteve mais, arrancou o sapato,
pálido com um medonho suspiro de consolação. No dia seguinte, depois do almoço, enquanto uma chuva grossa alagava os vidros sob as lufadas de sudoeste, Ega, no fumoir, enterrado numa poltrona com os pés para o lume, relia a carta do Dámaso. E pouco a pouco subia nele a mágoa de que esse colossal documento de cobardia humana, tão interessante para a fisiologia e para a arte, ficasse para sempre inaproveitado no escuro de uma gaveta. Que efeito, que soberbo efeito, se aquela confissão do nosso distinto sportman surgisse um dia na Gazeta Ilustrada ou no novo jornal à tarde, nas colunas do High Life, sob este título: Pendência de honra. E que ligação, que meritório ato de justiça social! Todo esse verão, Ega detestara o Dámaso, certo desde Sintra de que ele era o amante da Coan e de que, por esse imbecil de grossas nádegas, esquecera ela para sempre Vila Balzac, as manhãs na colcha de cetim preto, os seus beijos delicados, os versos de Musset que lhe lia, os lanchezinhos de perdiz, tantos encantos poéticos. Mas o que lhe tornara o Dámaso intolerável fora a sua farófia radiante de homem preferido, o ar de posse com que passeava ao lado de Raquel pelas estradas de Sintra, vestido de flanela branca, os segredinhos que tinha sempre a cochichar-lhe sobre o ombro e o acenozinho desdenhoso com um dedo que lhe atirava de lado ao passar, a ele próprio, Ega. Era odioso, odiava-o, e através desse ódio ruminara sempre o desejo de uma vingança. Pancada, desonra ou ridículo que tornasse o Sr. Salcede aos olhos de Raquel, desprezível, grotesco, chato como um balão furado. E agora ali tinha essa carta providencial em que o homem solenemente se declarava bêbado. Sou um bêbado, estou sempre bêbado, assim o dizia no seu papel de monograma de ouro o Sr. Salcede, no medo vil de cão gozo, rastejando com o rabo entre as pernas diante de qualquer pau. Nenhuma mulher resistiria a isto, e havia de encafuar tão decisivo documento no fundo de um gavetão. Publicá-lo na Gazeta Ilustrada ou na tarde não podia, infelizmente, por interesse de Carlos. Mas porque não mostraria, em segredo, como uma curiosidade psicológica ao Kraft, ao Marquês, ao Teles, ao Govarinho, ao primo do Coan? Podia mesmo confiar uma cópia ao Taveira, que, ressentido eternamente da questão com o Dámaso em casa da Lola Gorda, correria a lê-la em segredo na Casa Havanesa, no bilhar do Grêmio, no Silva, nos camarins de cantoras, e ao fim de uma semana a senhora Dona Raquel saberia inevitavelmente que o escolhido do seu coração era por confissão própria um caluniador e um bêbado. Delicioso! Tão delicioso que não hesitou mais. Subiu ao quarto para copiar a carta do Dámaso. Mas quase imediatamente um criado trouxe-lhe um telegrama de Afonso da Maia, anunciando que chegava no dia seguinte ao ramalhete. Ega teve de sair, telegrafar para os Olivais, avisar Carlos. Carlos apareceu nessa noite já tarde, transido de frio com um monte de bagagens, porque abandonara definitivamente os Olivais. Maria Eduarda regressava também a Lisboa para o primeiro andar na Rua de São Francisco, tomado agora por 6 meses, tapetado de novo pela mãe Cruzes. E Carlos vinha muito impressionado, com profundas saudades da toca. Depois de cear ao fogão, acabando o charuto, relembrou infindavelmente esses dias alegres, a sua casinhola, o banho da manhã tomado dentro de uma dorna, a festa do Deus Tchi, as guitarradas do Marquês, as longas cavaqueiras ao café, com as janelas abertas e as borboletas voando em torno dos candeeiros.
Fora, as cordas de água sob o vento de inverno batiam os vidros na mudez da noite negra. Ambos terminaram por ficar calados, pensativos, com os olhos no lume. Quando esta tarde dei pela última vez uma volta na quinta, disse por fim Carlos, já não havia uma única folha nas árvores. Tu não sentes sempre uma grande melancolia nestes fins de outono? Imensa! Murmurou Ega lugubremente. Ao outro dia, a manhã clareava, limpa e branca, quando Ega e Carlos, ainda estremunhados e tiritando, se apearam em Santa Apolónia. O comboio acabava justamente de chegar e viram logo entre o rumor de gente que se escoava das portinholas abertas, Afonso, com o seu velho capote de gola de veludo, apegado a uma bengala, debatendo-se entre homens de boné agaloado que lhe ofereciam o hotel terreirense e a pomba doiro. Atrás, Monsieur Antoine, o chefe francês, grave, de chapéu alto, trazia o cesto em que viajara o reverendo Bonifácio. Carlos e Ega acharam Afonso mais acabado, mais pesado. Todavia, gabaram-lhe muito, entre os primeiros abraços, a sua robustez de patriarca. Ele encolheu os ombros, queixando-se de ter sentido, desde o fim do verão, vertigens, um cansaço vago. Vocês é que estão excelentes, acrescentou, abraçando outra vez Carlos e sorrindo ao Ega. E que ingratidão foi essa tua, John, metido aqui todo o verão, sem me ir visitar? Que tens tu feito? Que têm vocês feito? Mil coisas, acudiu Ega alegremente. Planos, ideias, títulos. Temos sobretudo o projeto de uma revista, um aparelho de educação superior que vamos montar com uma força de 1000 cavalos. Enfim, logo se lhe conta todo ao almoço. E ao almoço, com efeito, para justificar as suas ocupações em Lisboa, falaram da revista como se ela já estivesse organizada e os artigos a imprimir na oficina. Quanta foi a precisão que lhe descreveram as tendências, a feição crítica, as linhas de pensamento sobre que ela devia rolar. Ega já preparara um trabalho para o primeiro número, A Capital dos Portugueses. Carlos meditava uma série de ensaios à inglesa sob este título, porque falhou entre nós o sistema constitucional. E Afonso escutava encantado com aquelas belas ambições de luta, querendo partilhar da grande obra como sócio capitalista. Mas Ega entendia que o senhor Afonso da Maia devia descer à arena, lançar também a palavra do seu saber e da sua experiência. Então o velho riu. O quê? Compor prosa? Ele que hesitava para traçar uma carta ao feitor? De resto, o que teria a dizer ao seu país como fruto da sua experiência reduzia-se pobremente a 3 conselhos em 3 frases. Aos políticos, menos liberalismo e mais caráter. Aos homens de letras, menos eloquência e mais ideia. Aos cidadãos em geral, menos progresso e mais moral. Isto entusiasmou o Ega. Justamente aí estavam as verdadeiras feições da reforma espiritual que a revista devia pregar. Era necessário tomá-las como um mote simbólico, inscrevê-las em letras góticas no frontispício, porque Ega queria que a revista fosse original logo na capa. E então a conversação desviou para o exterior da revista. Carlos, pretendendo que fosse azul claro com tipo renascença. Ega, exigindo uma cópia exata da revista dos Dois Mundos numa nuance mais cor de canário. E levados pela sua imaginação de meridionais, já não era só para agradar a Afonso da Maia que iam levantando e dando forma àquele confuso plano. Carlos exclamava para o Ega com os olhos já apaixonados. Isto agora é sério. Precisamos arranjar imediatamente a casa para a redação. Ega bravejava. Pudera! Imóveis! E máquinas!
Toda a manhã, no escritório de Afonso, os afamados, com papel e lápis, se ocuparam em fixar uma lista de colaboradores. Mas já as dificuldades surgiam. Quase todos os escritores sugeridos desagradavam ao Ega por lhes faltar no estilo aquele requinte plástico e parnasiano de que ele desejava que a revista fosse o impecável modelo. E a Carlos, alguns homens de letras pareciam impossíveis, sem querer confessar que neles lhe repugnava exclusivamente a falta de linha e o fato mal feito. Uma coisa, porém, ficou decidida. A casa de redação devia ser mobilada luxuosamente, com sofás do consultório de Carlos e algum bric-a-brac de toca, e sobre a porta, ornada de um guarda-portão de libré, a tabuleta de verniz preto, com Revista de Portugal, em altas letras a ouro. Carlos sorria, esfregava as mãos, pensando na alegria de Maria ao saber esta decisão que o lançava, como era desejo dela, na atividade, numa luta interessante de ideias. Ega, esse via já a brochura cor de canário aos montões nas vitrinas dos livreiros, discutida nas soirées do Gouvarinho, folheada na Câmara com espanto pelos políticos. Vai-se remexer Lisboa este inverno, Sr. Afonso da Maia! Gritou ele, tirando um gesto imenso até ao teto. E o mais contente era o velho. Depois de jantar, Carlos pediu ao Ega para ir com ele à Rua de São Francisco, onde Maria se instalara nessa manhã, levarem a nova da grande obra. Mas encontraram à porta uma carroça descarregando malas, e a senhora contou Domingos, que ajudava os carroceiros, estava ainda jantando a um canto da mesa e sem toalha. Com tanta confusão na casa, Ega não quis subir. Até logo, disse ele. Vou talvez procurar o Simão Craveiro e falar-lhe da revista. Subiu lentamente o chiado, leu os telegramas na casa havanesa, depois à esquina da Rua Nova da Trindade, um homem rouco, sumido num paletó, ofereceu-lhe uma senhazinha. Outros em volta gritavam na sombra do Hotel Aliança. Bilhete para o ginásio! Mais barato! Bilhete para o ginásio! Quem vende? Havia um cruzar animado de carruagens com librés. Os bicos de gás do ginásio tinham um fulgor de festa, e Ega deu de rosto com o Kraft, que atravessava do lado do Loreto de gravata branca e flor no paletó. Que é isto? Festa de beneficência? Não sei, disse o Kraft. Uma coisa promovida por senhoras. A baronesa de Alvim mandou-me um bilhete. Venha você daí ajudar-me a levar esta caridade ao Calvário. E na esperança de flirtar com Alvim, Ega comprou logo uma senha. No peristilo do ginásio encontraram Taveira passeando e fumando solitariamente à espera que findasse a primeira comédia, O Fruto Proibido. Então Kraft propôs botequim e genebra. E que há do ministério? Perguntou ele, apenas abancaram a um canto. O Taveira não sabia. Todos esses 2 longos dias se intrigara desesperadamente. O Gouvarinho queria as obras públicas, o Videira também. E falava-se de uma cena terrível por causa de sindicatos em casa do presidente do Conselho, o Sá Nunes, que terminara por dar um murro na mesa, gritar: Erra, que isto não é o pinhal de Azambuja! Canalha! Rosnou Ega com ódio. Depois falaram do ramalhete, da volta de Afonso, da reaparição de Carlos. Kraft louvou Deus por haver outra vez, nesse inverno, uma casa com fogões onde se passasse uma hora civilizada e inteligente. Taveira acudiu com o olho brilhante. Diz que vamos ter um centrozinho muito mais interessante ainda na Rua de São Francisco. Foi o Marquês que me disse. Madame McGran vai receber. Kraft não sabia mesmo que ela já tivesse recolhido da toca. Voltou hoje, disse o Ega. Você ainda não a conhece? Encantadora. Creio que sim. O Taveira vira de relance no chiado.
parecera-lhe uma beleza e um ar tão simpático. Encantadora, repetiu Ega. Mas o fruto proibido findara. Os homens enchiam o peristilo num rumor lento, acendendo os cigarros, e Ega, deixando o Kraft e Taveira com a genebra, correu à plateia para descobrir o camarote da Alvin. Mal erguera, porém, a cortina e assestara o monóculo, avistou de fronte na primeira ordem a Coan, toda de preto, com um grande leque de rendas brancas. Por trás negrejavam as suíças fortes do marido e em face dela, recostado no veludo da grade, de casaca, com a bochecha risonha, uma grossa pérola no peitilho da camisa, o Damaso, o bêbado. Ega caiu ao acaso molemente na borda de uma cadeira e, perturbado, já esquecido da Alvin, ali ficou a olhar o pano coberto de anúncios, correndo os dedos trêmulos pelo bigode. No entanto, a campainha retinia. A gente vagarosamente reentrava na plateia. Um cavalheiro gordo e carrancudo tropeçou no joelho do Ega. Outro, de luvas claras, com uma polidez adocicada, pediu permissão a Sua Excelência. Ele não escutava, não percebia. Os seus olhos, um momento errantes, tinham-se enfim cravado no camarote da Coan e não se desviaram de lá numa emoção que o empalidecia. Não a tornara a encontrar desde Sintra, onde só a via de longe, com vestidos claros sob o verde das árvores. E agora ali, toda de preto, em cabelo, com um decote curto onde brilhava a perfeita brancura do seu colo, ela era outra vez a sua Raquel dos tempos divinos da Vila Balzac. Era assim que ele, todas as noites em São Carlos, a contemplava do fundo da frisa de Carlos, com a cabeça encostada ao tabique, saturado de felicidade. Lá tinha a sua luneta de ouro presa por um fio de ouro. Parecia mais pálida, mais delicada, com o longo quebranto dos olhos pisados, o seu ar de romance e de lírio meio murcho. E como então os seus cabelos magníficos e pesados caíam habilmente numa massa meio solta sobre as costas, num desalinho de nudez. Pouco a pouco, entre o afinar de rabecas e o rumor das cadeiras, Ega revia, numa onda de recordações que o sufocava, o grande leito da Vila Balzac, certos beijos e certos risos, as perdizes comidas em camisa à borda do sofá e a melancolia deliciosa das tardes, quando ela saía furtivamente coberta de véus e ele ficava cansado no crepúsculo poético do quarto, cantarolando a Traviata. Vossa Excelência dá licença, Sr. Ega. Era um sujeito escaveirado, de barba rala, que reclamava a sua cadeira. Ega ergueu-se confusamente, sem reconhecer o Sr. Sousa Neto. O pano subira. À borda da rampa, um lacaio, piscando o olho à plateia, fazia confidências sobre a patroa, de espanejador debaixo do braço. E Coan, agora de pé, enchia o meio do camarote, cofiando as suíças com um correr lento da mão bem tratada, onde reluzia um diamante. Ega, então, num soberbo alarde de indiferença, cravou o monóculo no palco. O lacaio abalara espavorido a um repique furioso de sineta, e uma megera azeda de roupão verde e touca à banda rompera de dentro, meneando desesperadamente o leque, ralhando com uma mocinha de lambida que batia o tacão, se esganiçava. Pois hei de amá-lo sempre! Hei de amá-lo sempre! Irresistivelmente, Ega revirou o canto do olho para o camarote. Raquel e o Damaso, com as cabeças chegadas como em Sintra, cochichavam no sorriso. E tudo logo dentro do Ega se resumiu no imenso ódio ao Damaso. Colado à ombreira da porta, rilhava os dentes num desejo de suir, escarrar-lhe na bochecha gorda. E não desviava dele os olhos que dardejavam.
Na cena, um velho general, gotoso e resmungão, sacudia um jornal, gritava pela sua tapioca. A plateia ria, o Cohen ria. E nesse momento o Damaso, que se debruçara no camarote, com as mãos de fora, calçadas de gris perle, descobriu o Ega. Sorriu. Atirou-lhe como em Sintra um acenozinho petulante, muito de alto na ponta dos dedos. Isto feriu o Ega como um insulto, e ainda na véspera aquele cobarde se lhe agarrara às mãos, tremendo todo, a gritar que o salvasse. Subitamente, com uma ideia, palpou por sobre o bolso a carteira onde na véspera guardara a carta do Damaso. Eu te arranjo, murmurou ele, e abalou, desceu a rua da Trindade, cortou pelo Loreto como uma pedra que rola, enfiou ao fundo da Praça de Camões num grande portão que uma lanterna alumiava. Era a redação da tarde. Dentro do pátio desse jornal elegante, fedia. Na escadaria de pedra sem luz, cruzou um sujeito encatarroado que lhe disse que o Neves estava em cima ao cavaco. O Neves, deputado, político, diretor da tarde, fora, havia anos, numas férias, seu companheiro de casa no Largo do Carmo. E desde esse verão alegre em que o Neves lhe ficara sempre devendo 3 moedas, os dois tratavam-se por tu. Foi encontrá-lo numa vasta sala, alumiada por bicos de gás sem globo, sentado na borda de uma mesa atulhada de jornais, com o chapéu para a nuca, discursando a alguns cavalheiros de província que o escutavam de pé, num respeito de crentes. No vão de janela, com 2 homens de idade, um rapaz esgalgado, de jaquetão de cheviote claro e uma cabeleira crespa que parecia erguida numa rajada de vento, bracejava como um moinho na crista de um monte. E, abancado, outro sujeito, já calvo, rascunhava laboriosamente uma tira de papel. Ao ver o Ega, um íntimo do Gouvarinho, ali na redação, naquela noite de intriga e de crise, Neves cravou nele os olhos tão curiosos, tão inquietos, que o Ega apressou-se a dizer: Nada de política. Negócio particular. Não te interrompas. Depois falaremos. O outro findou a injúria que estava lançando ao José Bento, essa grande besta que fora meter tudo no bico da amiga do Sousa e Sá, o par do reino. E na sua impaciência saltou da mesa, travou do braço do Ega, arrastando-o para um canto. Então, que é? É isto em 4 palavras. O Carlos da Maia foi ofendido aí por um sujeito muito conhecido. Nada de interessante. Um parágrafo imundo na corneta do diabo por uma questão de cavalos. O Maia pediu-lhe explicações. O outro deu-as chatas, medonhas, numa carta que quero que vocês publiquem. A curiosidade do Neves flamejou. Quem é? O Damaso. O Neves recuou de assombro. O Damaso? Ora essa! Isso é extraordinário! Ainda esta tarde jantei com ele. Que diz a carta? Tudo. Pede perdão, declara que estava bêbado, que é de profissão bêbado. O Neves agitou as mãos com indignação. E tu querias que eu publicasse isso, homem? Damaso, nosso amigo político. E que não fosse, não é questão de partido, é de decência. Eu faço lá isso. Se fosse uma ata de duelo, uma coisa honrosa, explicações dignas, mas uma carta em que o homem se declara bêbado, tu estás a mangar. Ega, já furioso, franzia a testa, mas o Neves, com todo o sangue na face, teve ainda uma revolta àquela ideia de o Damaso se declarar bêbado. Isso não pode ser. É absurdo. Aí há história. Deixa ver a carta. E mal relanceara os olhos ao papel, a larga assinatura floreada rompeu num alarido. Isto não é o Damaso, nem é a letra do Damaso. Salcede? Quem diabo é Salcede? Nunca foi o meu Damaso. É o meu Damaso, disse o Ega.
O Damaso Salcede, um gordo! O outro atirou os braços ao ar. O meu é o Guedes, homem! O Damaso Guedes! Não há outro! Que diabo! Quando se diz o Damaso, é o Guedes! Respirou com grande alívio. Erra que me assustaste! Olha agora, neste momento, com estas coisas de ministério, uma carta dessas escrita pelo Guedes. Se é o Salcede, bem, acabou-se. Espera lá, não é um gordalhufo, um janota que tem uma propriedade em Sintra? Isso! Um manganão que nos entalou na eleição passada, fez gastar ao Silvério mais de 300.000 réis. Perfeitamente! Às ordens! Oh, Pereirinha! Olha aqui, o Sr. Ega. Tem uma carta para sair amanhã na primeira página, tipo largo. O Pereirinha lembrou o artigo do Sr. Vieira da Costa sobre a reforma das pautas. Vai depois! Gritou o Neves. As questões de honra antes de tudo. Voltou ao seu grupo, onde agora se falava do Conde de Gouvarinho, saltou para a borda da mesa, lançou logo o seu vozeirão de chefe, afirmando no Gouvarinho enormes dotes de parlamentar. Ega acendeu o charuto. Ficou um momento considerando aqueles sujeitos que pasmavam para o verbo do Neves. Eram de certo deputados que a crise arrastara a Lisboa, arrancara a quietação das vilas e das quintas. O mais novo parecia um pote, vestido de casimira fina, com uma enorme face a estourar de sangue, jucundo, crasso, lembrando ares sadios e lombo de porco. Outro, esguio, com o paletó solto sobre as costas em arco, tinha um queixo duro e maciço de cavalo. E dois padres muito rapados, muito morenos, fumavam pontas de cigarros. Em todos havia esse ar, conjuntamente apagado e desconfiado, que marca os homens de província, perdidos entre as tipóias e as intrigas da capital. Vinham ali às noites àquele jornal do partido saber as novas, beber do fino, uns com esperanças de empregos, outros por interesses de terriola, alguns por ociosidade. Para todos, o Neves era um robusto talento, admiravam-lhe a verbosidade e a tática. De certo, gostavam de citar nas lojas das suas vilas o amigo Neves, o jornalista, o da tarde. Mas através dessa admiração e do prazer de roçar por ele, percebia-se-lhes um vago medo que aquele robusto talento lhes pedisse num vão de janela 2 ou 3 moedas. O Neves, no entanto, celebrava o Gouvarinho como orador. Não que tivesse os rasgos, a pureza, as belas sínteses históricas do José Clemente, nem a poesia do Rufino, mas não havia outro para as piadas que ferem e que ficam cravadas ali a arder na pele do touro. E era a grande coisa na Câmara, ter a farpa, sabê-la ferrar. Ó Gonçalo, tu lembras-te da piada do Gouvarinho, a do trapézio? Gritou ele virando-se para a janela para o rapaz de jaquetão claro. O Gonçalo, cujos olhos pretos refulgiam de agudeza e malícia, estendeu o pescoço magro num colarinho muito decotado, lançou de lá. A do trapézio! Divina! Conta a rapaziada! A rapaziada arregalou os olhos para o Neves à espera da do trapézio. Fora na Câmara dos Pares, na reforma da instrução. Estava falando o Torres Valente, esse maluco que defendia a ginástica dos colégios e queria as meninas a fazerem a prancha. Gouvarinho ergue-se e atira-lhe esta. Senhor Presidente, direi uma palavra só. Portugal sairá para sempre da senda do progresso em que tanto se tem ilustrado no dia em que nós formos ao ensino com mão ímpia substituir a cruz pelo trapézio. Muito bem, rosnou um dos padres profundamente satisfeito. E no murmúrio de admiração que se ergueu, destacou um ganido.
o do rapaz mais grosso que um pote, que mexia os ombros, chasqueava com uma risota na bochecha, cor de tomate. Pois, senhores, o que esse conde de Golvarinho me sai é um grandíssimo carola. Em redor correram sorrisos entre os cavalheiros de província, liberais e finórios, que achavam aquele fidalgo excessivamente apegado à cruz. Mas já o Neves de pé bravejava. Carola! Vem-nos agora o menino gordo com carola! O Golvarinho carola! Está claro que tem toda a orientação mental do século. É um racionalista, um positivista. Mas a questão aqui é a réplica, a tática parlamentar. Desde que o tipo da maioria vem de lá com a descoberta do trapézio, Golvarinho amigo, ainda que fosse tão ateu como o Renan, zás! Atira-lhe logo para cima com a cruz. Esta é que é estratégia parlamentar. Pois não é assim, Ega? Ega murmurou através do fumo do charuto. Sim, com efeito, a cruz para isso ainda serve. Mas nesse momento o sujeito calvo que repelira a tira de papel e se espreguiçava caído para as costas da cadeira, exausto, pediu ao Sr. João da Ega que falasse à gente e guardasse o seu dinheiro. Ega acercou-se logo daquele simpático homem tão engraçado, tão querido de todos. Então, na grande faina, Melchior? Estou aqui a ver se faço uma coisa sobre o livro do Craveiro, Os Cantos da Serra, e não me sei nada em termos, não sei o que hei de dizer. Ega gracejou de mãos nos bolsos, muito risonho, muito camarada com o Melchior. Nada! Vocês aqui são simples localistas, noticiaristas, anunciadores. De um livro como o do Craveiro, têm só respeitosamente a dizer onde se vende e quanto custa. O outro considerou o Ega ironicamente, com os dedos cruzados por trás da nuca. Então, onde queria você que se falasse dos livros? Nos repertórios? Não, nas revistas críticas, ou então nos jornais. Que fossem jornais, não papeluchos volantes, tendo em cima uma cataplasma de política em estilo mazorro ou em estilo fadista, um romance mal traduzido do francês por baixo e o resto cheio com anos, despachos, parte de polícia e lotaria da misericórdia. E como em Portugal não havia nem jornais sérios nem revistas críticas, que se não falasse em parte nenhuma. Com efeito, murmurou Melchior, ninguém fala de nada, ninguém parece pensar em nada. E com toda a razão, afirmou Ega. Certamente muito desse silêncio provinha do natural desejo que têm os que são medíocres de que se não iluda muito aos que são grandes. Invejazinha reles e rastejante. Mas, em geral, o silêncio dos jornais para com os livros provém sobretudo de eles terem abdicado todas as funções elevadas de estudo e de crítica, de se terem tornado folhas rasteiras de informação caseira e de sentirem por isso a sua incompetência. Está claro, não falo por você, Melchior, que é dos nossos e de primeira ordem. Mas os seus colegas, menino, calam-se por se saberem incompetentes. O Melchior ergueu os ombros com um ar cansado e descrente. Calam-se também porque o público não se importa. Ninguém se importa. Ega protestou já excitado. O público não se importava. Essa era curiosa. O público então não se importa que lhe falem de livros que ele compra aos 3.000, aos 6.000 exemplares. E isto, dada a população de Portugal, caramba, é igual aos grandes sucessos de Paris e de Londres. Não, Melchiorzinho amigo, não. Esse silêncio diz ainda mais claramente e retumantemente que as palavras nós somos incompetentes, nós estamos bestializados pela notícia do senhor conselheiro que chegou
ou do senhor conselheiro que partiu pelos high lives, pela amabilidade dos donos da casa, pelo artigo de fundo em descompostura e calão, por toda esta prosa chula em que nos atolamos? Nós não sabemos. Não podemos já falar de uma obra de arte ou de uma obra de história, deste belo livro de versos ou deste belo livro de viagens. Não temos nem frases nem ideias. Não somos talvez cretinos, mas estamos cretinizados. A obra de literatura passa muito alto. Nós chafurdamos aqui muito em baixo. E aqui tem você, Melchior, o que diz, através do silêncio dos jornais, o coro dos jornalistas. Melchior sorria enlevado, com a cabeça deitada para trás, como quem goza uma bela área. Depois, com uma palmada na mesa: Caramba, oh Ega, muito bem fala você. Você nunca pensou em ser deputado? Eu ainda outro dia dizia ao Neves: o Ega que era para atirar ali na Câmara a piadinha à Rochefort. Ardia Troia! E imediatamente, enquanto Ega ria contente, tornando a acender o charuto, Melchior arrebatou a pena. Você está em veia! Diga lá, dite lá, que deu aqui pôr sobre o livro do craveiro? Ega quis saber o que escrevera já o amigo Melchior. Apenas 3 linhas. Recebemos o novo livro do nosso glorioso poeta Simão Craveiro. O precioso volume onde cintilam em caprichosos relevos todas as joias deste prestigioso escritor é publicado pelos ativos editores. E aqui o Melchior emperrara. Melchior não gostava daquele frouxo termo, ativos. Ega então sugeriu empreendedores. Melchior emendou e leu. Publicado pelos empreendedores editores. Ora sebo, rima. Arrojou a pena descoroçoado. Acabou-se. Não estava em verve. E além disso era tarde, tinha a rapariga à espera. Fica para amanhã. O pior é que já ando nisto há 5 dias. Irra, você tem razão. A gente bestializa-se. E faz-me raiva. Não é lá pelo livro, não me importa o livro. É pelo craveiro, que é bom rapaz, e de mais a mais pertence cá ao partido. Abriu um gavetão, sacou uma escova, rompeu a escovar-se com desespero. E Ega ia ajudá-lo, limpar-lhe as costas cheias de cal, quando entre eles surgiu a face chupada e nervosa do Gonçalo, com a sua gafurinha perpetuamente erguida, como por uma rajada de vento. Que está o Egazinho a fazer neste covil de notícia? Aqui, a escovar o Sampaio. Estive também a ouvir o Neves, a grande frase do Golvarinho. O Gonçalo pulou como uma faísca de malícia nos olhos negros de algarvio esperto. A da Cruz, espantosa, mas há melhor, há melhor. Travou do braço do Ega, puxou-o para um canto da janela. É necessário falar baixo por causa da rapaziada de província. Há outra deliciosa. Eu não me lembro bem. O Neves é que sabe. É uma coisa da liberdade conduzindo à mão o corcel do progresso. O que quer que seja assim, uma imagem equestre. A liberdade com calções de jóquei, o progresso com um grande freio. Espantoso! Que besta aquele Golvarinho! E os outros, menino? Os outros! Você não foi à Câmara quando se discutiu a questão de Tondela? É extraordinário! O que se disse foi de morrer. E eu morro. Esta política, este São Bento, esta eloquência, estes bacharéis matam-me. Querem dizer agora aí que isto por fim não é pior que a Bulgária? Histórias. Nunca houve uma choldra assim no universo. Choldra em que você chafurda, observou o Ega rindo. O outro recuou com um grande gesto. Distingamos chafurdo por necessidade como político e troço por gosto como artista.
Mas Ega, justamente, achava uma desgraça incomparável para o país esse imoral desacordo entre a inteligência e o caráter. Assim, ali estava o amigo Gonçalo como um homem de inteligência, considerando o Govarinho um imbecil. Uma cavalgadura, corrigiu o outro. Perfeitamente. E todavia, como político, você quer essa cavalgadura para ministro e vai apoiá-la com votos e com discursos sempre que ela relinche ou escocinha. Gonçalo correu lentamente a mão pela gafurinha com a face franzida. É necessário, homem, razões de disciplina e de solidariedade partidária. Há uns compromissos. O Paço quer, gosta dele. Espreitou em roda, murmurou colado ao Ega. Há aí umas questões de sindicatos, de banqueiros, de concessões em Moçambique. Dinheiro, menino, o omnipotente dinheiro. E como Ega se curvava, vencido, cheio só de respeito, o outro, faiscando todo de finura e cinismo, atirou-lhe uma palmada ao ombro. Meu caro, a política hoje é uma coisa muito diferente. Nós fizemos como vocês, os literatos. Antigamente, a literatura era a imaginação, a fantasia, o ideal. Hoje é a realidade, a experiência, o facto positivo, o documento. Pois cá a política em Portugal também se lançou na corrente realista. No tempo da regeneração e dos históricos, a política era o progresso, a aviação, a liberdade, o palavrório. Nós mudamos tudo isso. Hoje é o facto positivo, o dinheiro, o bago, a massa, a rica massinha da nossa alma, menino, o divino dinheiro. E de repente emudeceu, sentindo na sala um silêncio, onde o seu grito de dinheiro, dinheiro, parecera ficar vibrando no ar quente do gás, com a prolongação de um toque de rebate, acordando as cobiças, chamando ao longe e ao largo todos os hábeis para o saque da pátria inerte. O Neves desaparecera. Os cavalheiros da província dispersavam, uns enfiando o paletó, outros sem pressa dando um olhar amortecido aos jornais sobre a mesa. E o Gonçalo bruscamente disse adeus ao Ega, rodou nos tacões, desapareceu também, abraçando ao passar um dos padres a quem tratou de malandro. Era meia-noite. Ega saiu. E na tipóia que o levava o ramalhete, já mais calmo, começou logo a refletir que o resultado da publicação da carta seria despertar em toda a Lisboa uma curiosidade voraz. A questão de cavalos com que Neves se contentara prontamente, distraído e absorvido nessa noite pela crise, ninguém mais a acreditaria. O Damaso, de certo, interrogado, para se desculpar, contaria horrores de Maria e de Carlos, e uma intolerável luz de escândalo ia bater coisas que deviam permanecer na sombra. Eram talvez apoquentações, desesperos que ele assim estivera preparando a Carlos por causa de um ódiozinho ao Damaso. Nada mais egoísta e pequeno. E subindo para o quarto, Ega decidia correr depois de almoço à redação da tarde, suster a publicação da carta. Mas toda essa noite sonhou com Raquel e com Damaso. Via-os rolando por uma estrada sem fim, entre pomares e vinhedos, deitados numa carroça de bois, sobre um enxergão onde se desdobrava, lasciva e rica, a sua colcha de cetim preto da Vila Balzac. Os dois beijavam-se, enroscados, sem pudor, sob a fresca sombra que caía dos ramos, ao chiar lento das rodas. E por um requinto do sonho cruel, ele, Ega, sem perder a consciência e o orgulho de homem, era um dos bois que puxava o carro. Os moscardos picavam-no, a canga pesava-lhe, e a cada beijo mais cantado que atrás soava no carro, ele erguia o focinho a escorrer de baba, sacudia os cornos, mugia lamentavelmente para os céus. Acordou nestes urros de agonia
e a sua cólera contra o Dámaso ressurgiu, mais nutrida pelas incoerências do sonho. Além disso, chovia, e decidiu não voltar à tarde, deixar imprimir a carta. Que importava de resto o que dissesse o Dámaso? O artigo da corneta estava escrito, o palma bem pago, e quem jamais acreditaria num homem que nos jornais se declara caluniador e bêbado? E Carlos assim pensou também, quando depois de almoço Ega lhe contou a sua resolução da véspera ao ver o Dámaso no camarote, de olho trocista posto nele, a segredar com a Coan. Percebi claramente, sem erro, que estava a falar de ti, da senhora Dona Maria, de nós todos, contando horrores. E então, acabou-se. Não hesitei mais. Era necessário deixar passar a justiça de Deus. Não tínhamos paz enquanto o não aniquilássemos. Sim, concordou Carlos, talvez. Somente receava que o avô, sabendo o escândalo, se desgostasse de ver o seu nome misturado a toda aquela sordidez de corneta e de bebedeira. Ele não lê à tarde, acudiu Ega. O rumor, se lhe chegar, é já vago e desfigurado. Com efeito, Afonso soube apenas confusamente que o Dámaso soltara no Grêmio algumas palavras desagradáveis para Carlos e declarara depois num jornal que nesse momento estava bêbado. E a opinião do velho foi que, se o Dámaso estava embriagado, e de outro modo como teria injuriado Carlos, seu antigo amigo, sua declaração revelava extrema lealdade e um amor quase heroico da verdade. Por esta não esperávamos nós, exclamou depois Ega no quarto de Carlos. O Dámaso torna-se um justo. De resto, os amigos da casa, sem conhecer o artigo da corneta, aprovavam a aniquilação do Dámaso. Só o Kraft sustentou que Carlos lhe devia ter antes dado bengaladas secretas, e o Taveira achou cruel que se dissesse ao desgraçado, com um florete ao peito, ou a dignidade ou a vida. Mas dias depois não se falava mais nesse escândalo. Outras coisas interessavam o Chiado e a Casa Havanesa. O ministério fora formado, finalmente. Couvarinho entrava na Marinha. Neves no Tribunal de Contas. Já os jornais do governo caído começavam, segundo a prática constitucional, a achar o país irremediavelmente perdido e a aludir ao rei com azedume. E o derradeiro, esvaído eco da carta do Dámaso foi na véspera do Sarau da Trindade, um parágrafo da própria tarde, onde ela fora publicada nestas amáveis palavras. O nosso amigo e distinto sportman Dámaso Salcede parte brevemente para uma viagem de recreio à Itália. Desejamos ao elegante turista todas as prosperidades na sua bela excursão ao país do canto e das artes.